Olá, a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã. Bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso e hoje vamos dar início à nossa aula de número 6, onde trataremos da nossa prestação de contas com Jesus, tá bom? Então a gente vai falar de forma bem breve aqui sobre isso aqui para você ter noção, tá? Lembrando que essas coisas eu vou falando ao longo de outras aulas mais avançadas. Então esses primeiros 4, 5 módulos aqui são módulos mais superficiais que quando a gente avançar para os módulos mais excelentes, aí você vai ter um entendimento mais aprofundado sobre essas coisas. Então estou passando de forma bem breve aqui, tá? Mas você vai ter um entendimento melhor sobre isso. Se você não viu as outras aulas, seria importante, mas também não é obrigatório ver as outras aulas para você estar aqui, tá bom? Muito bem, então vamos olhar aqui na tela. Se você não viu a aula de número 8 do módulo passado, eu explico a usar esse programa chamado Olive Tree, tá? Oliver Tree, aonde né, você vai utilizar aí para fazer os estudos, tá? Então, nós vamos começar aqui com 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, tá? Vamos para 2 Coríntios, né? Então você aqui em cima tem a fileira do Antigo Testamento e aqui embaixo você tem a fileira do Novo Testamento. E nesse caso nós queremos ir para 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Vamos lá. Né? E aqui, irmãos, vai ser dito o seguinte. Deixa eu abrir aqui o programinha para marcar na tela, porque aqui vai ser dito, tá? Preste atenção no verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, irmãos, todos nós, né, um dia compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, tá? Então você consegue ver que nós vamos prestar conta diante de Cristo? E é muito interessante que essa palavrinha aqui que foi traduzida por comparecermos, na verdade, irmãos, ela tem uma tradução um pouco mais ampla, tá? Que quando você vai usar esse programa, o Olive Tree, tá? E nesse caso aqui nos fornece o entendimento do grego, né? Através do dicionário Strong, ele vai dizer o seguinte, que a palavra phanero, né? Que significa tornar manifesto, visível, conhecido que estava escondido. Então, quando o escritor aqui, ou melhor, o tradutor, ele traduz que importa que todos nós, né? Faz aqui compareçamos. Essa palavra compareçamos, ela não está errada, mas ela está incompleta. Por quê? Porque talvez a tradução mais coerente aqui é sermos manifestos. Então, tudo o que nós fizemos será o que? Manifesto, tá? Irmãos, tudo aquilo que nós fizemos ao longo de nossas vidas vai ser um dia manifesto diante de Deus. Então, tudo, irmão, que você faz por meio do corpo vai ser manifesto porque Cristo vai trazer à luz aquilo que está no seu coração, tá? Irmãos, muitas vezes nós queremos julgar, né, de forma equivocada e nós não conseguimos, né, entender e compreender a mente das pessoas, porque não é possível, irmãos, julgar os desígnios dos corações, julgar as intenções das pessoas, né? Você não tem como olhar para uma pessoa e julgar aquilo que está no coração dela. Bem como você não tem como prescutar as pessoas e ver aquilo que está nas suas intenções. Tá? E nesse tribunal aqui, tribunal de Cristo, muitas vezes, né, como ele fala aqui, porque importa que todos nós compareçamos, na verdade, a, a palavra melhor aplicada seria aqui é sermos manifestos perante o tribunal de Cristo, tem o sentido de que as coisas que estão ocultas no nosso coração, elas vão ser julgadas, né, na presença de Cristo e as nossas intenções vão ser manifestas diante dele, porque diante de Deus, irmãos, nada pode se esconder.
E às vezes nós vamos julgar o irmão por estar fazendo certas coisas, mas a intenção dele é as melhores, é a melhor possível. Não eram intenções falsas e ruins, ele tinha bons propósitos segundo a sua intenção. Ao passo que outras pessoas fazem o que parece ser bom, mas na verdade a intenção delas era ruim. Então, nesse tribunal de Cristo, Jesus ele vai julgar com justiça. E essa justiça vai ser o quê? Abrindo, mostrando, manifestando o coração dos homens diante de Deus, o Pai, tá? Então, somente Deus é capaz de ver e de julgar aquilo que está no coração, porque, irmãos, a nossa justiça, ela passa a ser falha. Nós não podemos julgar aquilo que nós não vemos. Só é possível julgar aquilo que nós vemos, mas ainda assim nós não podemos julgar as intenções, tá? Então, irmãos, nós seremos julgados e prestaremos contas diante de Deus, né, onde a nossa mente, o nosso coração vão ser manifestos diante de Deus, tá? Isso é muito importante para que nós possamos entender como vai ser o caráter desse tribunal de Cristo, porque nós vamos prestar contas, ok? Por isso que está dentro desse âmbito de salvação. Uns vão prestar conta do mal que fizeram e outros vão prestar conta do bem que fizeram, tá? Vão prestar conta dos seus atos que praticaram. E Jesus, irmãos, ele vai falar sobre isso quando você avança para Marcos, capítulo 4, verso 22. Então vamos abrir aqui em Marcos, capítulo 4, verso 22, vai dizer o seguinte: pois nada está oculto para não ser manifesto, tá? E essa palavra manifesto é a mesma palavra que eu mostrei para vocês, faneiro, né? Tornar manifesto, tornar-se visível. Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado, né? Então, irmãos, é muito interessante que no mesmo contexto ele vai dizer assim: então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida que tiveres medido, vos medirão, também ainda se vos acrescentar. Pois o que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Né? Então você vê que é um contexto, irmão, que nós vamos ver que se até o que não tem, o que tem lhe será tirado, vai aparecer numa parábola quando aquele senhor ele vai, né, para longe, que é uma representação do Cristo, e ele deixa talentos com seus servos e faz com que os servos queiram, né, ele pede para que os servos multipliquem os seus talentos e quando ele voltasse ele prestaria contas. Então, aquele prestar contas com seu servo está falando do caráter desse julgamento, né? Então, quando ele diz assim, né, nesse mesmo verso, então lhes disse: atentai no que eu no que eu vis. Com a medida que tiver medido, vos medirão. E num outro texto ele vai dizer, né? Porque com a medida ou rigor que você tiver julgado, você também será julgado, tá? Deus ele vai usar a medida que você utilizou contra os outros para julgar a você mesmo. Por isso que ele fala: não julgueis para não ser julgado, porque quando você julga uma pessoa e condena ela por alguma coisa, se você estiver praticando as mesmas coisas, a mesma hipocrisia, o mesmo juízo que você proferir contra as pessoas vai ser proferido contra você, né? E a mesma medida que você medir uma pessoa no dia do julgamento, Deus vai medir assim você também, porque o seu juízo tem que ser justo quando você proferir palavras. Se você acusa uma pessoa de determinada coisa, mas você pratica a mesma, o mesmo julgamento que você praticou sobre ela vai cair sobre você, tá? Por isso que fala assim: pois nada está oculto, né, senão para ser manifesto. Então esse manifesto é a mesma palavra fanero, que é a manifestação daquilo que está oculto. Está oculto aonde? No coração. Então, se nós medimos o nosso próximo sem saber o que está no coração dele, e muitas vezes não é com intenção maligna, nós estamos muitas vezes fazendo um julgamento injusto, tá? Um julgamento injusto para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Então, aqui está oculto, irmão, é aquilo que está aonde? Né? Está oculto aonde? Exatamente no que nós falamos e viemos falando. Está oculto no coração dos homens.
E será manifesto quando? No tribunal de Cristo, né? E aquilo que se faz escondido no seu coração vai ser revelado quando? No tribunal de Cristo, tá? E se a sua medida de julgamento for justa, você vai receber o mesmo julgamento de forma justa, mas se o seu julgamento for injusto, a mesma medida de julgamento injusta que você teve sobre o seu próximo vai ser medida sobre você, tá? E ainda se vai acrescentar o quê? Algo seja bom ou seja ruim, segundo a proporção do que você está julgando. Perfeito, irmãos? Então, se você for julgar alguém, o seu julgamento precisa ser justo. Quando Jesus ele fala, não julgueis para não ser julgado, não é que você não possa julgar as coisas, mas é que você não deve julgar com hipocrisia, julgando alguma coisa, mas praticando a mesma, tá? Isso tudo vai ser cobrado de você lá no tribunal, quando você estiver diante com Cristo. Perfeito? Então, para você entender essa relação, tá? Irmãos, e quando você vai para Efésio, tem mais uma relação disso. Vamos avançar para Efésio aqui. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 13. Tá? Tem mais uma continuidade disso, né? Porque diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo é manifesto, é luz. Então, irmão, aqui Paulo está falando de uma série de coisas, né? Ele diz assim um pouquinho antes: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonhoso. Lembra que eu falei para você de oculto lá? Sempre quando você vê essa expressão oculto, irmão, é aquilo que eles fazem no oculto do seu lar, no oculto do seu coração, e que apenas o fato de referir sobre elas é vergonhoso. Mas essas coisas que estão ocultas, elas são reprovadas pela luz. E o que que seria essa luz? É a manifestação, quando Deus ele manifestar pela luz da sua glória os corações, tá? Perfeito? Então, nada ficará impune diante de Deus, né? Então, o dia do tribunal é como se fosse a luz que vai manifestar aquilo que está no coração dos homens, né? Deus vai trazer a luz e vai julgar as intenções, vai julgar o coração dos homens e vai pesar na sua balança de justiça. E é muito importante que essa expressão aqui manifesta exatamente a mesma, fanero, significa trazer aquilo à vista, à luz que estava oculto, mas é no oculto do coração. Então, você tem pensado no que você tem feito nas ocultas do seu quarto, do seu coração? Será que aquilo que você tem feito, irmãos, será que é alguma coisa que agrada ou desagrada ao Senhor? Será que você não tem um pecado oculto no seu coração que somente você sabe? Naquele dia, Deus vai trazer luz a isso, tá? Então, por isso que você precisa mudar, transformar o íntimo do seu coração e cada vez ter essa mudança, né? Porque um dia, irmãos, nós vamos prestar conta disso, tá? E nós vamos prestar contas pelas coisas boas e coisas ruins que fizemos por meio do nosso corpo e por meio do corpo de Cristo. E em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, diz o seguinte, né? 2 Timóteo, capítulo 4, perdão, verso 1, você vai ver que existe um julgamento de Cristo pela sua vinda, né? É claro que, irmãos, esse tribunal a gente vai falar um pouco melhor sobre ele na parte de escatologia, quando tratarmos do tribunal de Deus, né? O trono branco, o tribunal de Cristo, mais especificamente. Então, aqui, irmãos, é apenas uma introdução sobre isso, tá? Porque vão ter mais estudos. E ele diz: conjuro-te que perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então vai haver o quê? Um julgamento pela sua manifestação. E esse julgamento vai tratar do quê? Do tribunal de Cristo. Então ele vai vir como um juiz que vai julgar vivos e mortos. Tá? E lá em Apocalipse 11, mais ou menos pelo verso 15, vai dizer que no toque da sétima trombeta chegou o tempo da sua vinda. E nesse tempo da sua vinda do estabelecimento do reino, então, é dito que ele vai julgar vivos e mortos, tá? Então você tem que estar preparado, irmãos.
andando no reto caminho, porque pela sua manifestação, nós vamos ver que vai haver esse julgamento aqui e que eu espero que nós estejamos prontos para não sermos tidos aí por reprovados e por sermos tidos por impuros para esse julgamento, tá bom? No tribunal de Cristo, os nossos corações vão ser manifestos e você vai ser pesado na balança do Senhor, né? Então, irmãos, a gente muitas vezes fica falando da vinda do Senhor, que estamos esperando a vinda do Senhor, mas eu temo que muitas pessoas vão acabar sendo confundidas, porque olha que interessante. Jesus ele vai dizer assim: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não temos feito muitos milagres, e em teu nome não temos feito muitas maravilhas, então vos direi, né, explicitamente: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então tem muitas pessoas que hoje se acham aí justas, santas, mas eu temo que elas vão se confundir, por quê? Porque na verdade elas estão andando com más intenções, praticando iniquidades e se acham salvas. Se acham melhores que as outras, mas vão receber o que, né, a devida condenação, porque não eram aí justas, né? Andavam em iniquidade. Andavam fazendo o que é o correto e o coração delas, aquilo que estava no seu coração vai ser manifesto. Porque Jesus diz assim, né, que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então, aquilo que você fala, irmãos, é aquilo que está cheio o seu coração. Se o seu coração está cheio de Deus, cheio de coisas de Deus, vai proceder coisas do Senhor. Mas se o seu coração está cheio de coisas que não são do Senhor, essas coisas vão se manifestar, né? Então você pode ter uma noção das pessoas, o que está no coração delas, por meio do que elas falam. Mas a plena luz do julgamento vem por meio, né, desse esquadrinhar dos corações que somente Deus pode fazer. Então, por isso que a gente não pode julgar antes dos tempos os corações das pessoas. Porque quem vai julgar os corações das pessoas é o próprio Deus, tá? E Paulo, quando ele está tratando disso, em 1 Coríntios capítulo 4, irmãos, ele vai falar isso. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Olha lá. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz, o que que é isso? Né? O Senhor vai trazer na sua vinda a plena luz do que está nos corações, as coisas ocultas das trevas que estão nos corações, mas também manifestará os desígnios dos corações, então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, tá? Então muitas vezes, irmãos, a gente está julgando o irmão de forma errada. Irmãos, existem práticas erradas que são praticadas, que são cometidas nas igrejas? Existem. Mas às vezes as intenções das pessoas são as melhores possíveis. Por exemplo, a gente vê lá aquelas pessoas que fazem, né, na sua igreja, estão ali fazendo o seu culto ao Senhor e que fazem aquela dança profética do reino, sabe? Isso não está na Bíblia. Mas às vezes aquela pessoa, irmão, ela tem o coração tão desejoso do Senhor, o coração tão humilde, e às vezes ela está fazendo aquilo com a melhor das intenções, né? A gente não pode ver o que passa no coração daquela pessoa, mas a gente não vendo o que passa no coração daquela pessoa, Deus vê isso. Por isso, irmão, que Jesus, né, Deus, ele vai dizer que não vê a aparência, mas vê o coração. Então, às vezes, a gente está praticando coisas que não são necessariamente corretas, mas a sua intenção, a intenção do seu coração, ela é uma boa intenção. E a gente começa a falar do irmão, brigar por estar fazendo uma coisa que necessariamente não é exatamente o que está na Bíblia, mas a intenção deles, né, é a melhor possível. É a melhor intenção possível e a gente está julgando de forma que o Senhor não julgaria, tá? Por isso que ele vai dizer. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará o que? Os desígnios dos corações, então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O que que é desígnios? Vamos ver. Né? O conselho, o propósito, né? Qual é o propósito que você tem praticado certas coisas? Quando o Senhor se manifestar e ficar manifesto no seu coração, o propósito que você tem feito é um propósito bom ou é um propósito ruim, tá? Isso tudo vai ser pesado na balança, né? Não é que nem esses juízes, falsos juízes que aceitam propinas, que aceitam um monte de coisas que acabam não tendo um julgamento justo, por quê? Porque o dinheiro, presentes, propina sobe a cabeça e com Deus não existe isso.
A Bíblia diz que naquele dia nem seu ouro nem sua prata pode livrá-los da condenação. Então é muito importante que os seus desígnios sejam corretos, né? É claro que existem várias outras questões relacionadas a esse julgamento, né? Que aqui eu estou falando do nosso prestar contas, que trata-se daqueles que hoje já têm o conhecimento da palavra, tá? Não estou falando daqueles que são de fora, aqueles que ainda não têm o conhecimento de Cristo, do julgamento deles. Isso a gente vai falar futuramente em outro vídeo. E avançando mais um pouco, vamos para Hebreus, capítulo 4, verso 12. Né? Hebreus, capítulo 4, verso 12. Vamos aqui, cadê Hebreus? Aqui, Hebreus, capítulo 4, verso 12. Vamos lá, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, tá vendo? Então, né, nós vamos ver, irmão, que por meio da palavra do Senhor, tudo vai ser o que? Revelado. E essa palavra, ela tem o poder de ser como uma espada, né, apontando para os lábios de Cristo que estão lá em Apocalipse. E essa espada, ela penetra no interior do homem ao ponto de dividir o espírito, almas, juntas e medulas. Ela tem o poder de, né, de entranhar-se dentro do íntimo do homem, e ela vai discernir os pensamentos e o propósito dos corações, com que nós falamos. E aí fala aí, não há criatura que não seja manifesta, a criatura que ele está falando dos homens, né? Que não seja manifesta, ou seja, que o coração não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, né, os corações, e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas, tá? Então esteja certo. Nós prestaremos contas diante do Senhor. Nós prestaremos conta diante da sua glória, diante dos seus olhos, e essa espada, que é a palavra dele, penetrará nos nossos corações e vai discernir o que lá está oculto, e isso vai ser revelado, né? E ficar manifesto diante de Deus. Não que não esteja, mas como testemunha, Deus vai manifestar isso no juízo. Perfeito? Né? E para nós entendermos, irmãos, um outro aspecto desse julgamento, ele vai estar, né? Porque aqui diz assim, né? Eu esqueci de falar. A quem temos que prestar contas, tá? Então preste bastante atenção, irmãos, porque nós prestaremos contas diante de Deus, como está escrito aqui. Nós teremos que prestar conta. E quando você vai para Mateus, capítulo 25, vai ficar mais evidente em forma de parábola esse tribunal, tá? Irmãos, Jesus ele falava muito das coisas que são referentes a tudo que você imagina, de coisas ocultas, né, do Senhor, referente a julgamento, o reino dos céus e tudo mais, por meio das suas parábolas. E lá em Mateus capítulo 25, ele vai dizer o seguinte, e está apontando, irmãos, justamente para a prestação que nós vamos ter de contas com o Senhor. Em Mateus 25, verso 14, né, nós vamos ver esse conceito muito claro. Diz assim, pois, um pouquinho mais para trás, né, desde aqui mesmo, verso 14. Pois, né, lá em cima ele vai dizer sobre o reino dos céus. Será como um homem que, ausentando-se do país, chama os seus servos. Ele lhes confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. Esse homem aqui que vai se ausentar, irmãos, é quem? É o próprio Cristo, representa a sua ascensão aos céus, e esses que recebem os talentos são os seus discípulos, aqueles que viriam a crer. E esses talentos aqui, irmão, talento não é que dons, não significa, irmão, as suas habilidades, mas talento significa o quê? Vamos ver aqui no grego. Talenton, né? É o derivado de uma forma original de talão, que equivale na escala de uma balança de um par, na escalas. Aquilo é pesado, talento, né? O peso varia em diferentes lugares, mas significa uma soma de dinheiro e que geralmente é tido como mais ou menos aí 35 quilos, tá? Aqui nesse aqui deu 45, varia de região para região, mas tem essa faixa de 35 a 45 quilos. Então, essas pessoas estavam recebendo 45 quilos, né? Cada talento, no caso, né? Equivale a 45 quilos.
Eles estavam recebendo isso, né? Então representa uma medida de dinheiro, tá? Uma medida de alguma coisa valiosa. E diz assim, né? Que vai ser dado a cada um segundo a sua própria capacidade. Então Deus, Jesus, ele vai derramar sobre você, ele vai dar um talento para você segundo a sua própria capacidade. Então partiu, né? Ele ascendeu até os céus. E o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Então esse primeiro ele vai multiplicar os 5 talentos porque ele tinha capacidade de fazer isso. E ele vai o que ganhar outros 5. Do mesmo modo, aquele que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu a cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, olha só, tá? Aqui está a essência do tribunal. Voltou o senhor daqueles servos e ajustou, a palavra que é prestar contas. Houve uma prestação de contas onde cada um vai ter que dar conta do seu trabalho. E esse trabalho no reino vai ser aqui tipologicamente demonstrado nesses talentos. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5. Ele trabalhou, ele deu frutos, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E esse gozo do Senhor aqui é uma relação com salvação, é uma relação com entrar no reino e ser participante do descanso do Senhor, tá? E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bom, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim o que receberá 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e que ajunta onde não espalhaste, este hoje escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Então ele não trabalhou, ele não praticou, ele teve medo. Por isso que em Apocalipse capítulo, no finalzinho lá, acho que é 21, 22, vai ser dito que aqueles que são covardes, o seu lugar é o lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque eles têm medo daquilo que eles não deveriam. E no caso aqui ele teve medo do Senhor e por isso ele não trabalhou, ele não avançou naquilo que ele recebeu. Escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Tá? Esse servo ele não, né, teve frutos. Ele não praticou frutos que ele deveria. Jesus ele está esperando que nós venhamos a multiplicar aquilo que ele nos deu, os seus talentos, tudo. Você tem que avançar. Você tem que ter uma postura de avançar e não se estagnar no reino. E este que recebeu 1 talento, ele se estagnou. Os outros, né, multiplicaram. E diz mais: cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado, como eu mostrei para vocês antes, né? Sobre as medidas. E o servo inútil lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, tá? Então, quando o Senhor voltar, vai haver uma prestação de contas, e todos nós prestaremos contas do que fizemos, seja mal ou seja ruim, né? E nós daremos conta disso diante do Senhor, tá? Então, basicamente, esse é a relação de nós, servos do Senhor, que recebemos os nossos talentos, prestaremos contas com Deus, tá bom? Espero vocês nas próximas aulas. Futuramente, nos próximos módulos, trataremos mais avançadamente sobre esse tema. Que Deus abençoe você. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.